muito tempo atrás, aproximadamente 600 anos antes de Cristo, a cidade de Atenas na Grécia estava sofrendo com uma terrível praga que assolava toda a sua população, causando milhares de mortes e deixando o povo doente. As colheitas estavam fracas e a população vivia com medo e desespero. Na cidade enlutada à volta deles ouvia-se ecos de milhares de cânticos fúnebres. Ninguém sabia como acabar com aquela calamidade. Foi então que nesse momento de desespero e dor que Nícias, um dos sábios que fazia parte do conselho de Atenas, disse: a nossa cidade se encontra castigada por uma terrível maldição, por causa da traição do rei Megacles contra os seguidores de Silon. É verdade, disse outro membro do conselho. Mas qual é o Deus que ainda nos condena por esse crime? Já oferecemos sacrifícios de expiação a todos os deuses. Não é bem assim, replicou Nícias. A sacerdotisa diz que ainda falta um deus a ser apaziguado. Mas quem poderia ser? Perguntaram os anciãos. Precisamos ir até Cnossos na ilha de Creta buscar um homem chamado Epimênides. Não conhecendo nenhum sábio em Atenas que fosse capaz de resolver aquele problema e trazer paz para aquele povo, foram então atrás de Epimênides. Sábio e misterioso homem da cidade de Cnossos na ilha de Creta, conhecido por sua sabedoria e habilidade em resolver problemas difíceis. Ao entrar na já mundialmente famosa cidade dos filósofos, Epimênides via espantado por toda parte os sinais da praga que matava milhares de atenienses, e dizia: quantos são os deuses de Atenas? Aqui é mais fácil encontrar mais deuses do que homens. Os atenienses então o receberam de braços abertos, implorando por sua ajuda. Epimênides passou dias estudando os sintomas da praga e conversando com os moradores locais. Logo ele percebeu que algo estava faltando na crença daquele povo. Os deuses que estavam sendo adorados não eram capazes de sanar aquele problema que os assolava. E um deus em particular, que aquele povo não conhecia, estava sendo negligenciado, o deus desconhecido. Decidido a resolver o problema, Epimênides propôs um sacrifício especial para o deus desconhecido, dizendo: povo de Atenas, eu sei que vocês têm muitos deuses, e que já fizeram de tudo para lhes agradar para que eles resolvam essa situação, porém nenhum deles resolveu. Porém tem um Deus que vocês não o conhecem, que pode vos curar dessa praga. Um Deus que não se permite ser visto, mas somente adorado. Vamos então adorá-lo da maneira que ele merece. Epimênides então pediu para que os anciãos de Atenas prendessem várias ovelhas pretas e brancas na colina de Marte e as deixassem a noite toda presas e com fome. Na manhã do dia seguinte, Epimênides fez uma oração ao Deus desconhecido, dizendo: ó Deus desconhecido, quero pedir-lhe que, se for da tua vontade, e se tiver misericórdia de nós, e perdoar a nossa ignorância, se a reconhecermos e o invocarmos, ouve essa minha humilde oração e nos responda. Vou soltar agora as ovelhas que ficaram a noite inteira presas e com fome, porém aquelas que deitarem de barriga de lado e deixarem de comer, eu as oferecerei em sacrifício em altares que faremos para ti. Porém essa oração de Epimênides parecia loucura aos olhos dos atenienses, que diziam: ele está ficando louco. Ele é sábio mesmo. Como que uma ovelha faminta vai parar rapidamente de comer? Isso não tem cabimento nenhum. Que Deus é esse que não se vê? Temos aqui todos os deuses necessários, e agora ele vem com mais um que nunca ouvimos falar. Epimênides então, ignorando as reclamações deles, ordenou que soltassem as cabras e ovelhas. E assim, um pouco depois de soltarem as ovelhas, uma se deitou na grama e parou de comer. Aquilo parecia loucura para os atenienses, que diziam: essa deve estar doente. Mas para a surpresa de todos ali, logo caiu mais uma, e mais uma. Bem, sendo assim, depois de algum tempo, Epimênides pediu que 3 altares fossem construídos em um local sagrado da cidade e que em cada um fosse sacrificado uma daquelas ovelhas que deitaram ao Deus desconhecido. Os atenienses seguiram as instruções de Epimênides e construíram os altares. No dia do sacrifício, Epimênides realizou uma cerimônia especial, oferecendo orações e sacrifícios ao Deus desconhecido naqueles altares, rogando que perdoasse a cidade e afastasse a praga. Após o sacrifício, algo mágico aconteceu. A praga começou a diminuir gradualmente e, em pouco tempo, desapareceu por completo. A cidade de Atenas estava finalmente livre da calamidade que a assolava. A notícia sobre o feito milagroso de Epimênides se espalhou rapidamente por toda a Grécia.
Ele foi aclamado como um herói e um salvador. Sua sabedoria e conexão com o Deus desconhecido trouxeram cura e prosperidade para a cidade de Atenas. Desde então, Epimênides ficou conhecido como o homem que salvou Atenas da praga ao fazer o sacrifício especial para o Deus desconhecido. Sua história se tornou uma lenda na Grécia e seu nome foi eternizado como um símbolo de esperança. Aproximadamente 630 anos após esse ocorrido, um certo apóstolo de Cristo chamado Paulo, que também se chamava Saulo de Tarso, que acabara de chegar em Atenas, parece que sabia sobre esses altares ao Deus desconhecido, e, ao chegar em Atenas, uma cidade mundialmente conhecida por sua cultura e adoração a diversos deuses, revoltou-se com aquela situação ao caminhar pelas ruas e ver tantos altares e ídolos dedicados a diferentes divindades. Decidido a compartilhar a mensagem do Evangelho, Paulo começou a pregar pelas ruas, praças e nas sinagogas da cidade, e logo se encaminhou até a encosta da colina de Marte, onde havia ali um altar ao Deus desconhecido para observá-lo. Um dia, enquanto Paulo discursava na praça principal, anunciando a Cristo e a sua ressurreição, alguns filósofos epicuristas e estoicos se aproximaram dele. Curiosos sobre as novas ideias que ele estava apresentando, convidaram Paulo para falar no Areópago, uma colina onde se reuniam os intelectuais da cidade. Diante do público atento e curioso, Paulo começou seu discurso explicando que havia percebido a devoção religiosa dos atenienses ao observar os muitos altares espalhados pela cidade. Porém, quando foi interrogado acerca de trazer mais um deus para Atenas, Paulo com muita sabedoria destacou que havia encontrado um altar dedicado ao Deus desconhecido, e aproveitou essa oportunidade para proclamar o verdadeiro Deus aos ouvintes, anunciando sobre como esse Deus desconhecido era poderoso, o Criador do mundo e de tudo que nele há. Enfatizou também que esse Deus desconhecido não habita em templos feitos por mãos humanas, mas que ele é o Senhor do céu e da terra. Paulo transmitiu a mensagem de que Deus deseja que as pessoas o busquem com sinceridade e se arrependam de seus maus caminhos. E, enquanto Paulo pregava sobre a ressurreição dos mortos, algumas pessoas zombaram dele, porque até aí então era mais estranho ainda para eles ouvirem falar sobre ressurreição, mas outros demonstraram interesse. Entre os que muitos que creram na mensagem de Paulo estavam Dionísio, um membro do Areópago, e uma mulher chamada Damaris. A pregação de Paulo em Atenas foi um marco importante em sua missão de levar o evangelho aos gentios. Ele desafiou as crenças e tradições arraigadas dos atenienses, apresentando-lhes a verdade sobre o único Deus verdadeiro. Aquele Deus que Epimênides lhes apresentara 600 anos antes. Sua coragem e fé inspiraram muitos a questionar suas próprias convicções e buscar uma relação pessoal com o Deus desconhecido.